Ter ouvido meu pai contar as historinhas do interior, hoje eu vejo que me salvou, porque a gente vivia uma vida terrível. A minha infância foi algo muito complicado, principalmente depois da morte da minha mãe. E ouvir as historinhas do meu pai me dava com que sonhar, me dava uma esperança de que a vida podia melhorar, de que a vida podia ser melhor. E eu vejo que meu pai, né, ele, além dele contar as historinhas e me ajudar a desejar a vir para o interior, porque ele falava para mim que o interior era um lugar bom. E que lá onde a gente morava não era um lugar para criar filho. Na época eu não entendia muito bem do que ele estava falando, eu só sabia que ali eu estava infeliz, que ali às vezes eu tinha medo até de ver a noite chegando. Eu entrava em pânico porque eu sabia que eu ia ter que ir para aquela cama que parecia mais um lugar de tortura do que um lugar de descanso. Então, além da escassez, né, em todos os sentidos, a violência, a fome, ainda tinha o medo da hora de dormir. Eu sabia que ali é que eu não queria ficar ali. Era a única coisa que eu sabia. E eu não sabia que podia ter uma vida diferente. E meu pai sabia, e ele me contava, ele falava para mim isso, ele estava me dando com que sonhar. E quando ele decidiu me trazer, que ele falava que ele queria vir para o interior, então quer dizer, a minha cabeça já foi sendo preparada, minha mente já foi sendo preparada para a mudança, né? Que podia sim ter um lugar melhor, e eu desejava ansiosamente ir para esse lugar melhor. E aí ele me trouxe para cá. Mas claro que mesmo eu amando esse lugar, eu gostando daqui, não seria tão fácil, porque eu ia deixar pessoas para trás, porque independente de qualquer coisa, era tudo que eu conhecia até então, as pessoas que eu conhecia até então, o lugar que eu conhecia até então. Mas meu pai teve pulso firme, ele falou, não, você vai ficar aqui, né? Você precisa ficar aqui. E eu fiquei, mesmo sentindo saudade das pessoas, sentindo falta, né, daquele lugar, que era onde eu estava acostumada, mesmo com tanto sofrimento, mesmo com tanta dificuldade, era tudo que eu conhecia. Meu pai sabia que a vida podia ser melhor e ele sabia que ali não estava bom o suficiente. E ele fez de tudo para poder me trazer e me manter aqui. E hoje eu sou muito grata ao meu pai por isso. E quanto mais o tempo passa, mais eu vejo, né, que meu pai não era aquele pai ausente que na minha adolescência eu acreditava que ele era. E hoje eu agradeço muito ele por ter tomado essa decisão. Porque com certeza eu ter conseguido me tornar uma pessoa que eu gosto de ser, uma pessoa que eu tenho prazer de ser, se deve muito a essa mudança de ambiente, a mudança do ciclo de convívio social. Tudo isso contribuiu muito para eu ter as condições necessárias para conseguir ser a pessoa que eu desejava ser desde a minha infância. Né? Mesmo lá naquele lugar complicado, eu queria ser diferente. Eu queria sentir coisas diferentes, eu queria ter sentimentos mais nobres, mais prazerosos de sentir dentro de mim. Eu queria sentir coisas melhores, eu queria viver coisas melhores, eu queria tratar melhor as pessoas. E se eu tivesse continuado lá, provavelmente não teria conseguido isso. E a decisão do meu pai fez toda a diferença na minha vida. Às vezes você está aí olhando para o teu pai, né, como se ele fosse uma pessoa ruim, que não, porque ele não conseguiu te dar a vida que você gostaria, porque ele não conseguiu te tratar do jeito que você gostaria. Mas eu quero te lembrar que pai também é um ser humano, que ele, de repente, talvez não teve a vida que ele gostaria também. De repente ele não foi tratado da melhor maneira, da maneira que merecia ser tratado. E o que ele sabia era o que ele te ofereceu. O que ele tinha era aquilo que ele te ofereceu. Ele foi nutrido com aquilo, ele foi criado daquela forma. Então não julgue, não condene seu pai por ele não conseguir ser o pai que você gostaria de ter, por ele não conseguir te oferecer a vida que você gostaria de ter. Sabe, às vezes você olha para o teu pai como se ele fosse a própria treva. Procura ser a luz que teu pai precisa. Procura ser o amor que ele não teve para te dar. Procura ser a compreensão que ele não teve com você.
porque hoje a gente tem acesso a muita coisa, né? Você tem acesso a muita coisa, muito aprendizado sobre a vida, sobre desenvolvimento humano, que de repente teu pai não conseguiu ter, ele não teve acesso a tudo isso. E de repente você é a luz, a orientação que pode fazer a diferença na vida do seu pai. Então, procura ter dentro de você pelo menos a compaixão, sabe? Se você não pode oferecer o perdão, se você não pode ainda oferecer o amor, tenha pelo menos a compaixão pelo seu pai, para que você possa ser aquilo que você esperava que teu pai fosse para você. Porque hoje você sabe como um filho precisa ser tratado, hoje você sabe como um ser humano precisa ser tratado. E de repente teu pai, ele não teve acesso a isso, ele não teve com quem aprender isso, sabe? Então, tenha essa compaixão para, pelo menos, poder desejar em pensamento, em sentimento, isso para o teu pai. Se você não puder dar um abraço, se você não puder dar um sorriso, oferecer seu amor para ele ainda, pelo menos ofereça esse sentimento, esse pensamento de compaixão, para que pelo menos uma luzinha possa sair de você e iluminar esse teu pai que de repente você despreza tanto, que você acha que é só uma treva na tua vida porque não te deu a vida que você esperava. Para você que é pai, eu desejo a você um feliz Dia dos Pais, para você que é pai, que procura fazer o melhor pelo teu filho dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que você aprendeu, e está sempre procurando aprender mais e a ser um pai melhor a cada dia. Eu desejo a você um feliz Dia dos Pais e que Deus te ajude, ilumine seu caminho, te ajude, te dê força para que você consiga tirar teu filho de um lugar de sofrimento e conduzir ele para um lugar onde ele possa ter uma vida, pelo menos um pouco melhor da que ele está tendo hoje. Feliz Dia dos Pais, beijo no coração de pais e filhos, que onde esse vídeo chegar, que Deus abençoe vocês.